Bom dia a todos. É um imenso privilégio estar falando aqui essa manhã para vocês, educadores. Eu também sou um educador. E eu sei da importância de ser um educador, principalmente quando nós definimos as nossas origens. O que somos, de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Eu costumo dizer, que quando eu nasci eu perguntei para minha mãe, da onde eu vim? E minha mãe falou assim, filho, você veio da cegonha. E eu criei piamente na minha mãe. Eu fui um crente em cegonha por vários anos, porque a autoridade científica, a educadora Mor, minha mãe, me disse que eu tinha vindo da cegonha. Aí quando eu entrei na universidade, eu perguntei para os meus professores, da onde eu vim? Eles falaram, Marcos, Darwin já explicou. Você é fruto daquela ameba, não é? Primordial. E eu passei a crer numa outra cegonha, na cegonha de Darwin. Até que fui investigar, fui estudar. E a gente, quando cresce, passa a não crer mais em cegonhas, não é assim? Por quê? Porque nós aprendemos com os nossos verdadeiros educadores a verdade científica sobre as nossas origens. Isso é extremamente importante, porque molda você, molda os seus alunos, molda a sociedade em que vivemos. É isso que eu vou falar hoje. E o tema é esse, olha, Deus, o autor e consumador da ciência. É uma pergunta, na realidade, que eu faço para mim e para todos vocês. Será que Deus realmente é o autor e consumador da ciência? A gente vai verificar isso através dos dados, dos fatos, se ele seria ou não seria o autor e consumador da ciência. Bom, mas se você pergunta para o seu professor de física, se você já perguntou para o seu professor de física, de química, de biologia, se Deus é o autor e consumador da ciência, o que ele te respondeu? Ele disse, claro que não. Quando eu perguntei para o meu professor, ele disse, claro que não, Marcos. A gente já sabe a história do universo, a ciência já contou a história do universo. Nós já descobrimos que há bilhões de anos atrás existia o quê? Nada. Absolutamente nada. Não existia tempo, não existia matéria, não existia espaço, não existia energia. Portanto, existia nada. A gente nem consegue pensar muito bem no que existia, não é? Porque pensa no nada. Você está pensando no nada aí agora? Não dá para pensar no nada, dá? Porque se você pensa em alguma coisa que possa ser o nada, já não é o nada. Então a gente nem consegue pensar nisso, mas eles dizem que essa coisa que você nem consegue pensar, que eu chamo do são nada, existia há bilhões e bilhões de anos atrás. E esse são nada pega o que para fazer o universo? O nada. E ele quer fazer o universo para quê? Para nada. E por que motivo? Por nada. Então se você pergunta por aí, Deus é o autor e consumador da ciência, eu falei, esquece isso daí, isso é ilusão, é delírio, é ignorância. Na realidade a gente já sabe, através da ciência, que há bilhões de anos atrás, o nada pegou o nada para nada, por nada e do nada, bum, fez o tudo. Fez o tudo, do nada. Pelo poder do quê? Não tinha poder, não tinha energia, pelo poder do nada. Então, são nada. Então, quando você não crê em Deus, você crê no são nada. E esse nada faz o quê? Bum! Uma nuvem gasosa em expansão se forma, do ponto de vista químico, hidrogênio e alguns átomos de hélio. Então, o que é que formou o universo? Um gás. E o que é gás? Agora vamos fazer todos um exercício aqui, tá bom? Todo mundo levanta a mão, gente. E abana o que está em cima de você aí. Sentiu esse ventinho? Já tá bom, já tá bom. Sentiu esse ventinho? Que estava gente animada, com esse frio, né? Sentiu esse ventinho? É mais ou menos isso daí. Hoje nós temos nitrogênio e oxigênio, mas no início nós tínhamos um gás. Então você acaba de abanar alguma coisa parecida com o seu tataravô. Um gás. Em expansão contra o nada. Olha lá ali, você está vendo ali, ele está em expansão contra o nada. E todas as leis da física e química, dinâmica de fluidos, eu sou químico, né? Já estudei um pouco isso em físico-química, diz que esse gás em expansão contra o nada deveria continuar em expansão contra o nada forever and never. E o que é forever and ever?
eternamente. Mas não, agora esse gás se comprime, autocomprime. Eles dizem que são flutuações de densidade, fenômenos próximos. Aí a gente vai perguntar, que fenômeno próximo é esse? São estrelas que explodem para formar o quê? Estrelas. Esse gás agora se comprime. Vamos fazer outro exercício? Pega o gás que está aí. Todo mundo assim. E aperta, tenta comprimir o gás. Tenta, aperta. Quem formou uma estrelinha? Alguém? Gente, não dá para formar estrelinha. Por quê? Gás escapa. E não escapa, gente? Facinho. E agora um gás, em expansão contra o nada, se comprime. Flutuações de densidade, fenômenos próximos criam as estrelas. E essas estrelas explodem, bum, 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 pelo universo, as supernovas, formando os elementos mais pesados, carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, níquel e tudo mais. E esses elementos mais pesados agora formam a poeira cósmica, que o Tyson aparece na nova série Cosmos dizendo: e essa poeira cósmica agora habita em mim. É a alma do naturalismo filosófico, a poeira cósmica do universo. E essa poeira cósmica forma pequenas pedrinhas, e essas pequenas pedrinhas batem uma nas outras. E a energia cinética é transformada em energia interna, as pedrinhas fundem e elas colam. É o efeito super bonder cósmico. E as pedrinhas vão crescendo, e uma esfera, uma bola de rocha incandescente, esfera, hein? Tem gente que não acredita nem mais nisso, né? Que é esfera. E uma esfera de rocha incandescente esfria. E aí não tem água, tem no planeta Terra. E da onde veio a água? Dizem que São Júpiter, o Papai Noel sideral, agora atrai blocos de gelo do universo que se formaram nesse universo e atiram para acertar na Terra. E o pior, você sabe o tamanhozinho da Terra, né? Acerta! E agora nós temos nesse planeta 2/3 de água. Um líquido sobrenatural. A água é milagrosa, vocês sabiam disso, né? É um milagre. Ela é sobrenatural, mas não é para pegar água e colocar do lado da TV, tá bom? 74 propriedades físico-químicas únicas. Preenche 2/3 da nossa atmosfera, forma um tampão térmico. E naquela água, São Júpiter, né, que jogou para cá, forma-se o quê? Uma sopa ácida, escaldante, a sopa primordial. E ali naquela sopa ácida, escaldante, nasce a sua tataravó, uma ameba primordial, que lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo, passa no chimpa, que é teu humano, acaba dando em você, uma ameba evoluída. Então eu queria que você fizesse agora um exercício. Olha do lado e cumprimenta a ameba evoluída que está do lado de você. Olha aí quanta ameba. Tem amebinha, amebão, ameba careca, cabeluda, magra, gordinha, alta, baixinha. Essa é a história que nos contam. Gostou da sua história, irmão? Se gostou, diga amém. E o pior é que tem gente que gostou, olha só. Aí vão perguntar como é que surgiu a vida. Olha lá a ameba primordial. Darwin já explicou. Lenta, gradual e sucessivamente, através de mutações, erros, bugs de software. Seleção natural, a seleção natural até explicaria a sobrevivência do mais apto, mas como é que esse mais apto apareceu? Não é em inglês, né? Explicaria o que? O survival, mas não o arrival, não é? E aí, através de milhões e milhões de anos, que diz que tudo em milhões e milhões de anos, mesmo impossível, se torna possível. Será que isso é verdade? Gente, quem acha que pulando chegaria na Lua? Mas dado milhões e milhões de anos, pulando você chegaria na Lua? A evolução nos diz que sim.
Eles dizem assim, olha, o impossível se torna possível. Na realidade, inevitável. Não é essa a história que nos contam? É tanta certeza que o homem tem que Deus está fora da ciência, que nós já descobrimos através do naturalismo filosófico as nossas origens, que em 2007, essa revista super interessante, ousou colocar na sua capa, Darwin, o homem que matou Deus. Como há 150 anos já explicamos como a vida surgiu nesse planeta sem a intervenção divina. Então você louvou um Deus que não existe. Uma ilusão. Não foi. Nós nos estávamos aqui louvando esse grande Deus, parece que é uma ilusão pela ciência. E agora nós vamos explicar tudo à luz da evolução. Outro dia até a piedade de Madre Teresa de Calcutá. Eles disseram que ela estava procurando uma vantagem evolutiva. Até hoje não descobri qual seria. Não é assim? É tanta certeza que Richard Dawkins levantou fundos, colocou essa frase nos ônibus de Londres, rodaram por várias semanas fazendo a propaganda do naturalismo filosófico, e está escrito lá, todo mundo sabe inglês, né? There's probably no God. O que ele quer dizer com isso? Provavelmente não há Deus. Ou seja, a ciência matou Deus. Quando ele fala provavelmente, significa as evidências, a ciência, a física, a química, a biologia matou Deus. Nós viemos realmente dessa grande explosão, dessa expansão do nada. Uma sopa primordial realmente nos formou. Então pare de stop worrying, pare de se preocupar, não há valores, não há princípios. Não há mais parâmetros. E pare de se preocupar e seja feliz. No meu tempo a gente falava assim, ó, caia na gandaia. Já viu essa expressão? É isso que ele está falando. Desfrute a sua vida, seja o que você quiser. Por isso que a melhor universidade brasileira, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, criou o núcleo Discovery Mackenzie, Núcleo de Pesquisas Mackenzie em Ciência, Fé e Sociedade, porque o que nós entendemos pela ciência sobre as nossas origens tem profundas implicações sobre a nossa fé e profundas implicações sobre a nossa sociedade. Nossa sociedade está de cabeça para baixo, não está? O que era bom é hoje ruim, o que era ruim hoje é bom. A realidade não existe mais bom, não existe ruim. Existe o quê? Seja feliz. As implicações do conhecimento científico, das verdades científicas, têm profundas implicações sobre a nossa fé e a nossa sociedade. Teve uma ministra, né, que passou um filme aí, um vídeo sobre ela, né? E o outro ministro disse o seguinte: ciência é ciência, religião é religião. Religião não se confunde com ciência. Verdade ou mentira? Mentira. Todas as descobertas científicas sobre as nossas origens terão necessariamente profundas implicações filosóficas e teológicas. As duas coisas são inseparáveis. Por isso que o Discovery Mackenzie quer fazer essa discussão, quer avaliar a ciência, quer avaliar as implicações desse conhecimento científico sobre a nossa fé e a nossa sociedade. A ideia de que evoluímos de uma sopa primordial, de uma ameba primordial, que os chimpas são nossos manos, tem criado uma impressão sobre a nossa sociedade que haveriam seres superiores e inferiores. A gente sabe muito bem, agora não somos mais criados à imagem e semelhança de um grande Deus. Não somos todos iguais perante Ele. Mas agora nós somos diferentes. No seu segundo livro, mais famoso, Charles Darwin escreveu isso: olha, em dado período futuro, não muito distante, quanto medido em séculos, as raças humanas civilizadas. Existiriam raças civilizadas e não civilizadas. Irão certamente exterminar e tomar o lugar das raças selvagens. Não foi isso que aconteceu? O Discovery Institute nos Estados Unidos lançou esse documentário, eu gostaria que você assistisse.
Human Zoo, no começo do século XX, homens foram colocados em jaulas junto com os chimpanzés para um display da evolução. Que tipo? Raças negras. Então nós temos uma profunda implicação sobre a nossa sociedade. Nós temos raças inferiores e superiores. Nós estamos cheios de órgãos vestigiais, não somos mais feitos à imagem e semelhança de Deus. Não somos mais a glória, a coroa da criação, mas estamos entupidos de defeitos. Não estamos? A sua amígdala, o seu apêndice, o seu cóccix, seu dente do siso. Amígdalas, dente do siso, cóccix. O apêndice, gente, o apêndice é uma bênção. Sabia disso? Quando você come alguma coisa não muito boa, né? Vocês andaram por aí, não andaram? E de repente, o que você tem? Uma bênção, a santa diarreia. Não é verdade? É uma lavada, eu sempre brinco, né? É uma lavagem a jato. Está rindo, mas é o que acontece. E aí, quando você tem essa lavagem a jato, você perde toda a sua flora intestinal. Quem é o reservatório que preserva a sua flora intestinal? E depois desse evento, repovoa toda a sua flora intestinal? O apêndice. Mas o apêndice agora é um órgão vestigial. A infidelidade, o homem infiel, sabe por quê? Porque ele quer preservar a sua espécie. Sabia, garoto? Síndrome de Down, nós já temos países com legislação para que você seja obrigado a abortar o seu filho. Por quê? Você tem que ajudar a evolução. O homossexualismo, outro dia teve uma grande discussão, é gene gay. É genético. Gente, a gente sabe se é genético? Absolutamente não. Eu falei outro dia, é complexidade demais para dados de menos. Ninguém sabe se é ou não é. Eu diria, provavelmente não é. Mas agora é genético. Temos gene gay e outros tipos de genes. Menino não veste mais azul. Menina não veste mais rosa. Somos multicoloridos. Percebeu as implicações fortíssimas sobre a nossa fé e a nossa sociedade? Às vezes a gente fala assim, creio, por que creio? Não fala? Eu não quero saber muito bem de ciência, não quero saber dessas coisas. A minha fé é a minha fé, é isso. Você crê no Henrique Cristo? Quem crê no Henrique Cristo aqui? Levanta a mão. Duende, fada madrinha. ET, chupa-cabra. O ET de Varginha, que diz que está enterrado lá no Unicamp, no Instituto de Química. As profundas implicações sobre a nossa fé. Por quê? Nós temos uma fé racional, baseada em evidências. Paulo diz, não é? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas criadas, na ciência, na química, na física, na biologia. A fé é o quê? É uma ilusão? É crer no impossível? Isso não é fé, isso é burrice. A fé é o firme fundamento, Estais sempre prontos para dar a razão da vossa esperança. Fé. Gente, mas se você vai andar por aí, o que eles dizem? Não, a ciência já mostrou. É um jogo. Richard Dixon disse isso. Com uma regra magna pré-definida, devemos explicar o universo físico e material em termos de causas materiais. Por que ele disse isso? Porque é tudo matéria, energia e espaço. Não há mais Deus, não há mais lugar para o sobrenatural. Mostramos que o nosso universo é material, nada além de matéria, energia e espaço. Agora somos, segundo Carl Sagan, que doutrinou gerações, a mídia toda é doutrinada por Carl Sagan. Agora nós temos o Tyson na segunda temporada da série Cosmos. E o que Carl Sagan disse? Somos o quê? Medíocres.
O nosso planeta é um ponto azul pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. E como nós, devem existir milhões e milhões de outras civilizações. Você é o que? É um mero ET. Existem milhões e milhões de outros ETs como você nesse universo. Não foi isso que ele disse? A Terra é um ponto pálido azul perdido na imensidão do universo. Olha que pequenininha que ela é. Gente, tamanho é documento? Cadê as baixinhas desse auditório? Gente, tamanho é documento? Quando é grandão, você faz o quê? Coloca lá fora para tomar conta, não é? A Terra é pequenininha, mas ela é protegida por grandes planetas e astros. Ela está na melhor galáxia. Ela tem 1.200 condições únicas que só a Terra tem. Olha, você já fez essa conta? Qual é a probabilidade de um planeta ter 1.200 condições que nós conhecemos, fora que a gente não conhece ainda? Só aquele planeta ter 1.200 condições que só aquele planeta tem. A probabilidade qual é? É zero, absolutamente zero. Ela esgota os recursos probabilísticos do universo. A Terra, portanto, é sobrenatural. Mas a NASA vive anunciando extra, achamos outra Terra. Vai no Procon, reclama. Propaganda enganosa. Gente, aparece na Folha, naquela outra revista que eu não vou mencionar o nome, aparece naquele jornal que eu não vou mencionar o nome, porque você não assiste mais, assiste? Eu não. E eles dizem o quê? Achamos outra Terra, porque está na zona habitável. Sabe o que é zona habitável? É uma proporção entre o diâmetro e a distância de uma estrela, que aonde a água, se existisse lá, seria líquida. Poderia ser líquida, gasosa e vapor. Se existisse água, nem se sabe se existe água. Eles falam zona habitável, porque zona habitável você fica achando, deve ter um monte de ET habitando lá, não tem? 1.200 condições únicas. Aí, a fé psicológica no naturalismo. Francis Crick descobriu a dupla hélice do DNA. Olha o que ele disse: os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução. Dizem que nós somos alienados, não é? Você foi doutrinado pelo seu pastor a crer em Deus, mas será? Olha só, os biólogos devem constantemente manter em sua mente que tudo que eles veem, como que falam claramente sobre design, que mostram assinaturas claras de um grande Deus, não foram planejados e formados por um grande Deus. Você tem que manter constantemente na sua mente que aquilo lá é fruto da evolução. O que é isso, gente? É lavagem cerebral. Formamos, então, zumbis científicos, que tem que manter constantemente em sua mente que todas as evidências de que há um grande Deus não são evidências de que há um grande Deus, mas são o quê? Frutos da evolução. Percebeu as implicações? Você está percebendo, não é? A fé Denorex de Dawkins. Quem lembra da propaganda do Denorex? Levanta a mão, tudo velhinho, hein? Que nem eu, olha lá, cabelinho branco. Denorex, não sei se você sabe, foi uma propaganda extremamente eficiente na TV brasileira. Era um shampoo anti-caspa, que ele dizia assim: parece, mas não é. Olha a fé Denorex de Dawkins. Quando a gente passa a não crer em Deus, a gente tem uma fé que é assim: olha, a vida e o universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência. Parece, mas não é. De design. Aparências de que foram feitas por um grande Deus, que tem assinaturas de inteligência e design, mas não se iluda com as aparências. O que ele diz? Não se iluda com os dados, não se iluda com as evidências, não se iluda com a informação bioquímica, não se iluda com as 1.200 condições únicas da Terra, não se iluda com as 74 propriedades físico-químicas únicas do líquido milagroso que é a água. Saiba que foram as forças naturais. Richard Dawkins, se visse essa casa pegando fogo, o que ele fala? Ele disse: não se iluda com as aparências. Gente, eu prefiro a fé do povo. O que o povo diz? Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça de design, deve haver
Design. Onde a fumaça de assinatura devem existir assinaturas. Não é assim que a gente deve fazer? Mas, se você ousa, hoje, na ciência, como eu e muitos outros têm feito, desafiar tudo isso aí, o que eles dizem? É absolutamente seguro dizer, absolutamente seguro dizer, absolutamente seguro dizer, que se você encontra alguém que diz não acreditar em Darwin, quem não diz, que não acredita no Big Bang, naquela grande explosão não guiada que cria todas as coisas, essa pessoa é o quê? Ignorante, estúpida ou insana. Às vezes os meus amigos mandam um e-mail: Marcos, você precisa se tratar. Procure um psiquiatra. Nem psicólogo, é psiquiatra mesmo. É incrível, não é? E aí nós somos parentes de chimpanzés. Será? Chimpa é humano? Olha, é tanta certeza que eles colocam essa imagem, aí a gente fala, gente, até foto tiraram. Não foi? Aparece um vídeo, você assiste o Discovery, tem um vídeo lá, o ancestral símio comum evoluindo nos chimpas, dando em vocês, fala, nossa, gravaram em vídeo. Mas será que isso é verdade? Você é 2% só diferente em código genético? Eu falo no meu livro Fomos Planejados. Os dados mais recentes mostram trabalhos com 7, com 11, com 14, com 15, com 23, com 33, com 47% diferente em código genético. O melhor trabalho que eu acho que é 33% de diferença em 3,2 bilhões de pares de bases. Nós somos 80% diferentes em proteínas. O nosso cromossomo Y é 100% diferente dos chimpanzés. A gente fala, canta, raciocina, não é? Você canta magnificamente bem, como nós cantamos aqui hoje, não foi? Você escreve poesias, você fala diferentes línguas, português, caipirês, inglês. Caipirês, né? Isso é. Gente, a gente fala, chimpanzé na década de 60, tentaram fazer os chimpanzés falarem, né? Prometeram banana por toda a sua vida, se você falar sim, papai e mamãe. Gente, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua filha a falar? Se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar, você sabe que você tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos, senão você nunca mais aprende a falar. Tem crianças que foram encontradas, né, já na adolescência ou fase adulta, ou quanto isso não fomos planejados, e enclausuradas, nunca tinham contato com humanos, nunca aprenderam mais a falar. E você tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos, e com alguém que fale bastante. Por isso que Deus criou as mulheres. Já pensou se você tivesse aprendido a falar com seu pai, como é que você falaria? Sim, não, claro, vou, não é? Claro, sim, já. Só. Então, se você não sabe porque você é uma mulher falante, saiba hoje que Deus criou você falante para você ensinar seu filho a falar. E qual é a primeira língua? Qual foi a primeira língua? A gente tem tudo isso, a gente discute, tem livros. Qual foi a primeira língua? Será que era uma língua simples? Não, a mais sofisticada possível. Porque hoje, antes a gente falava voz, mecê, depois você, agora a gente fala cê. Você vai, não é? A língua provavelmente era mais sofisticada que latim ou grego, não é? E quem foi a primeira mãe, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? Eu sempre falo, né? Deus vinha no final da tarde conversar com Adão no paraíso. O que ele estava fazendo? Ensinando-o a falar. Essa é a minha tese, tá? Ninguém disse que isso é verdade. Gente, mas será que a gente encontra evidências de que os chimpanzés são nossos manos? A gente vai no registro fóssil e a gente encontra o quê? Uma extrema raridade. Só os pontos
Mas as formas transicionais nunca foram encontradas. Os elos perdidos continuam mais perdidos do que no tempo de Darwin. Eles vivem anunciando novos elos perdidos, novos hominídeos. E fazem aquela pompa, sai na Nature, na Science, em todos os canais de televisão pelo mundo. Gente, se tinha tanto, achar mais um não seria tão importante, seria? Achou mais um. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não têm absolutamente nenhum. Descanse em paz, irmão. O chimpa não é teu mano. Você foi feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Aí acharam o homo na LED. Fizeram, olha lá, anunciar com grande pompa e entusiasmo. Saiu na National Geographic. O descobridor até deu um beijinho. Mas aí foram fazer a datação, o que encontraram com carbono 14? Ele é 10 vezes mais novo do que ele deveria. Anunciaram isso para você? Não, não anunciaram. E fizeram até a foto do bicho. Olha que coisa linda, que obra de arte. Eu pus no meu Face, isso não é o homo na LED, é o homo na Lisa. Pura obra de arte. A fé em ET. Um homem honesto, de posse de todo o conhecimento atual, pode somente declarar que a origem da vida, pela ação de forças naturais, aparenta ser hoje quase um milagre. Tantas são as condições que teriam que ser satisfeitas para dar a partida. Francis Crick foi honesto. Gente, a vida é um milagre. O universo é um milagre. Milagres requerem o quê? Um ser sobrenatural capaz de fazê-los. Mas aí o Francis Crick disse, então há evidências de que há um Deus? Não, ele disse o quê? Foram os ETs. Quem não crê em Deus, crê em quê? Em ET. Mas ET é uma boa explicação? Sabe o que eles creem? Que diz assim, tem uma explicação que diz assim, uma nave de ET um dia chegou no nosso planeta, pousou aqui, mas o pouso não foi muito bom. E quebrou a nave, eles nunca conseguiram sair. E aí o que eles fizeram? Bom, vão ter que ficar por aqui mesmo. Aí foram, viveram, tiveram filhos, foram procriando, cresceram, e deu no quê? Deu em você. Você é então um filhote de ET. Gente, mas isso é uma boa explicação? Absolutamente não. É só jogar o seu problema para o espaço, mas o problema continuará lá. Como é que essa vida surgiu, não foi? Olha só, a fé no impossível, de George Wald. O que ele disse? Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. Mesmo assim, nós estamos aqui, não estamos? Nós somos o resultado de processos naturais não guiados, de geração espontânea. Portanto, eu acredito no impossível. Alguém acredita no impossível aqui? Eu não acredito, né? Alguém acredita no impossível? Não, você não crê. Tenho certeza que não. Você crê num Deus capaz de fazer o impossível, não é assim? Agora, fé no impossível? Pulando, você chega na lua. Se alguém subir com você num prédio e falar assim, acabamos de desenvolver essas asas em parceria com as organizações Tabajara. Põe a asa e pule. Você poria essa asa e pularia? Quem faria isso? Não, por quê? Porque você não faz isso. Porque você não crê no impossível. Nós somos céticos, não somos? Tomé falou assim, eu só vou crer quando eu ver as marcas. Aí Jesus falou assim, ô seu cético, foi isso que ele falou? Não, toma aqui as evidências, porque eu sei que você é um ser que precisa ser guiado pela razão, pelas evidências, não somos assim? Mas nós cremos no impossível. Então a ciência naturalista, ela não vê design, ela não fala de design, e ela não fala, não vê e não escuta design. Numa discussão nos Estados Unidos, o Kansas Board of Education
Disse o seguinte, olha, redefiniu a ciência. Está em inglês aqui, mas eu vou traduzir para você. Ciência é um empreendimento que tem como objetivo explicar o mundo natural em termos de energia, matéria e forças. Por quê? Porque fomos reduzidos a energia, matéria e força. Só matéria, nada mais do que matéria. Stephen Hawking tem um documentário, já passa no Discovery, você pode, acho que até na Netflix tem, que ele diz o seguinte, ele disse, eu sei a receita do universo. Será? Um homem? Maldito homem que confia no homem. Ele disse o seguinte, dado energia, dado matéria, dado espaço, em milhões de anos o universo se formaria. A vida se formaria. Será? É essa a realidade que a gente tem hoje. Mas sempre foi assim? Sempre foi assim? Será que Deus é o autor e consumador da ciência? Ou será que essa ciência que está aí não representa a verdadeira ciência? Sempre foi assim? Como é que é a história da ciência? Você já estudou, gente? A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Foi a percepção do homem que o universo era racional, regido por leis racionais, eternas e imutáveis, força igual a massa vezes a aceleração, com 26 constantes universais finamente calibradas a quase ao infinito para estabilizar esse universo, que fez com que o homem achasse valer a pena investigar esse universo. Um universo racional constante com leis fixas. Foi a impressão que o homem teve um dia de que ele tinha sido feito à imagem e semelhança desse Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus, ele iria compreender o que ele fez, que fez com que os homens achassem que valeria a pena fazer ciência. E os grandes da ciência, porque a gente fica pensando, cientista bom é cientista ateu, não é? Gente, os grandes da ciência, que foram os que criaram as diferentes áreas da ciência, eram ateus? Não. Olha, dá uma olhada na lista. Kepler, Boyle, o pai da química, ele pegava seus recursos, comprava bíblias e distribuía na África. Ele foi um dos primeiros gideões internacionais. Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, a lista é imensa. Olha esse aqui, J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas. Eu sou um espectrometrista de massas, tive a honra e o privilégio de ganhar a medalha Thomson, olha só, que legal. E esse homem ganhou um prêmio Nobel, o filho dele ganhou um prêmio Nobel, e 7 dos seus alunos ganharam prêmio Nobel. Já viu a grandeza desse homem? E o que ele escreveu? Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. 9 prêmios Nobel estão dizendo, grandes são as obras do Senhor. Olha esse aqui. Ele era deísta, ele achava que Deus já tinha ido embora. Acho, provavelmente. Uma inteligência de tal superioridade que, comparada com ela, toda a obra e o pensamento humano é um reflexo absolutamente insignificante. Quem disse isso? Einstein. A ciência, às vezes, finge responder, com respostas quase sempre tolas, mas isso não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu eliminar o sobrenatural. Quem disse isso? Schrödinger. Quem que é Schrödinger? O pai da mecânica quântica. Então, sou químico, né? A gente vai estudar mecânica quântica. Schrödinger, o grande Schrödinger, escreveu isso. Planck, outro pai da mecânica quântica. Todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho descobrirão a mão de Deus na natureza. Ou, do contrário, um mistério que eles se recusam a identificar como Deus. Só cientistas do passado. Olha, esqueci de mencionar Pasteur. Ele disse, um pouco de ciências nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Mas só do passado? Gente, sabe esse homem aqui? Ele descobriu os buckyballs, aqueles fullerenos, aquelas esferas de carbono. Ganhou o prêmio Nobel em Química, 1996. E o que ele disse? A evolução acaba de receber seu golpe mortal. Depois de ler o livro Origem da Vida,
E com meus conhecimentos em química e física, é claro que a evolução biológica não poderia ter ocorrido. E ele vai mais para frente e diz assim, olha, foi obra de um grande Deus. James Tour está na lista dos 100 maiores cientistas da nossa época, da atualidade. E ele disse o seguinte, eu construo moléculas e sei então o quão difícil é esse trabalho. E esse entendimento aumentou a minha fé em quê? Em ET, em processos naturais não guiados, naquela explosão, naquela sopa primordial, naquela ameba. Não, em Deus. Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a ciência tira a sua fé em Deus. A ciência te aproxima de Deus. O Discovery Institute nos Estados Unidos acaba de lançar uma série, chama Science Uprising. Tem o episódio número 5, entra no Google, Science Uprising, número 5. James Tour está lá falando sobre a evolução química. É imperdível, é imperdível. Ele descreve muito bem os processos. E o que ele diz? É impossível, impossível. Assista, é fantástico. Gente, todos os cientistas creem na evolução, porque disse assim, olha, 99% dos biólogos creem na evolução. Não sei por que você está falando isso, Marcos. É um consenso científico, gente, 99% dos biólogos creem na evolução. As estimativas do Discovery Institute em pesquisas feitas nos Estados Unidos dizem que hoje aproximadamente 1/3 dos biólogos já duvidam de Darwin. 1/3. Nós temos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente com quase 3 mil membros, a maioria de biólogos do design inteligente. Essa lista dos dissidentes de Darwin tem mais de 1.000 acadêmicos de grande prestígio no mundo inteiro, que disseram, não confiamos mais em Darwin. E um dos grandes privilégios que eu tenho, está vendo ali meu nominho? Apareço na primeira página. Gente, quem foi o maior cientista brasileiro? Nenhum brasileiro até hoje ganhou um prêmio Nobel. Mas um esteve perto de ganhar por 2 vezes. Ele merecia ganhar. Todo mundo sabe que ele merecia ganhar. Ele não ganhou por razões políticas. Qual é o nome dele? César Lattes. O teu currículo talvez seja o currículo Lattes. A biblioteca da Unicamp é a biblioteca César Lattes. Ele criou o CNPq, criou a Unicamp e tudo mais. Aí disseram para ele assim, o César Lattes, você crê no Big Bang? Você crê nessa grande explosão, na evolução? Ele falou assim, tudo bobeira. Falácia, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Tem uma história muito interessante. O César Lattes teve, como é que chama quando a circulação na perna não funciona mais? Trombose. E ele ia amputar uma das suas pernas. A cirurgia já estava marcada. Eu conheci essa história depois. Aí tinha uma mulher na sua casa que prestava serviços, negra, analfabeta, mulher. Você já pensou nisso? Negra, analfabeta e mulher. Foi falar com quem? Com o maior cientista brasileiro, 2 prêmios Nobel. Pode pôr na conta dele. E disse assim, mas o senhor está preocupado, o que está acontecendo? Amanhã amputarei a minha perna. E ela disse assim, olha, eu conheço uma pessoa que se eu orar para ela, ele vai sarar a tua perna. Ela falou assim, quem que é esse? Ele falou assim, o meu Deus. E ele falou assim, posso? E ele falou, pode. E ela foi e orou. No outro dia, a perna do César Lattes estava curada. Conhece disso? Já ouviu essa história? E aí, numa grande reunião na casa dele, vários cientistas do mundo inteiro, ele chamou a mulher negra e analfabeta, chamou ela e falou assim, olha, nós não sabemos nada, quem sabe é essa mulher, porque ela conversa com Deus, e Deus responde a ela. Porque Deus escolheu as coisas fúteis, menosprezadas, mulher negra e ignorante. Para quê? Transformar em nada os que se acham. Não é assim? Gente, mas as coisas estão mudando, não estão? Por quê? Porque esse maluco beleza, em 1996, fez o quê? Publicou esse livro, A Caixa Preta de
Darwin. Maluco, beleza. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, seguir a evolução, seguir Darwin e tudo mais, eu do meu lado aprendendo a ser louco, uma loucura total, maluco geral, não é assim? Esse maluco, beleza, escreveu um livro, A Caixa Preta de Darwin, e a partir desse livro ele mostra as evidências bioquímicas de que uma mente inteligente, de fato, quando abrimos a caixa preta de Darwin, a célula, a vida, descobrimos ali uma imensidão de informação, de anteevidência. Aí surge a teoria do design inteligente. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, que diz, vamos reavaliar a questão. Pode ter sido forças naturais, sim, mas pode também ter sido uma mente inteligente que fez o universo e fez a vida. Vamos analisar isso com metodologia científica. Vamos somar a complexidade da vida, vamos somar a informação arbitrária, vamos somar a anteevidência genial. E vamos então, ao somar essa complexidade, essa informação, essa anteevidência, vamos calcular o coeficiente de inteligência da vida e do universo. E se esse coeficiente de inteligência for baixinho, forças naturais devem estar certo. É assim que a gente tem que fazer, não tem? Avaliar as duas teorias frente a frente com as evidências, jogar o jogo da ciência. Se não temos inteligência no universo, realmente Darwin está certo. Mas se temos inteligência, design inteligente, uma mente inteligente, por design, pelo arranjo proposital e intencional das partes, criou o universo e criou a vida. E os criou como? Prontos, porque é assim que mente inteligente faz. E aí, quando a gente foi calcular o QI do universo da vida, o que deu, gente? Deu um infinito. E cada vez que a gente estuda, a gente encontra mais complexidade, mais informação, mais anteevidência, e esse infinito aumenta mais. Mas, gente, dá para aumentar o infinito? Quem é que conhece matemática aqui? Claro que dá, gente. Na realidade, dá para ir além do infinito. Porque um grande filósofo disse isso um dia, que dá para ir além do infinito. Quem foi esse grande filósofo? Buzz Lightyear. Muito bem, não sei quem falou aí. To infinity and beyond. Ao infinito e? Quem assistiu Toy Story 4? 4? 2, 3, magnífico. 1, 2, 3, mas o 4? O 4 é um evangelismo. Porque diz assim, né? O palitinho lá, né? Não sei como é que chama. O garfinho. Como é que eu sei que ela me ama? Que eu sou dela? E o garoto falou o quê? Porque ela escreveu o seu nome no seu sapato. Como é que eu sei que eu não sou lixo? Ela escreveu o nome dela no seu sapato. Como é que você sabe que você não é lixo? Porque ele escreveu o seu nome no teu coração, não foi? E será que a gente vê realmente evidências desse QI infinito no universo e na vida? Quando olhamos com os nossos telescópios, será que a gente vê evidências desse QI infinito quando olhamos com os nossos microscópios? Será que é fruto do são nada? Então eu tenho N palestras por aí, você pode olhar no YouTube e tudo mais. Tem toda uma literatura do design inteligente. Começou com esse livro, Darwin no Banco dos Réus, avaliando as evidências. A única teoria científica que nasceu sem prova nenhuma, continuou sendo aceita por 150 anos sem prova nenhuma e morrerá sem prova nenhuma é a evolução. Digo com a autoridade de um cientista, com mais de 1000 artigos publicados. A única teoria que nasceu sem provas, ficou com 150 anos sem provas e morrerá sem ela é a evolução. Darwin, A Caixa Preta de Darwin. Esse livro foi recentemente traduzido em português pelo Discovery Mackenzie, editora Mackenzie, da melhor do Brasil. E a tradução está magnífica, fantástica, muito bem feito. O cara que traduziu sabe mesmo o que está falando. Muito legal. Quem é que traduziu, gente? Eu. Intelligent Design 101, as bases do design inteligente. A gente vai traduzir todos esses livros aqui pelo Discovery Mackenzie, pela editora Mackenzie em português, tá?
Já traduzimos 2, estamos traduzindo mais 3, fazemos a coletânea brasileira do design inteligente. A ideia é ter uns 15, 20 livros publicados em português. O planeta privilegiado, aquelas 1.200 condições. Você habita o centro do universo? O centro do universo? A gente não sabe na realidade. Parece que sim na realidade, porque todo lado que você olha, você vê a mesma taxa de expansão do universo. A única forma de você ver a mesma taxa de expansão do universo é que você estivesse no quê? No centro. Mas se está no centro, não está no centro, não faz muita importância. Nós habitamos a suíte presidencial do universo. Na melhor galáxia, na região mais calma e tranquila. O Sol, calcularam, ele vai ser estável por 5 bilhões de anos. Não vai explodir nem nada, tanta estrela explode por aí. Aí eu fui olhar os comentários, tinha gente assim preocupada. 5 bilhões de anos, uau, que perigo! Vai destruir a Terra. Gente, Jesus está demorando para voltar, não está? Eu acho. Mas 5 bilhões de anos, hein, Senhor? Assinatura na célula. Disseram que Deus tinha que ter escrito assim do lado da célula, made by God. Mas ele assinou. Ele só não escreveu em inglês, nem em português. Várias e várias assinaturas. Signature in the cell. A gente está traduzindo isso aqui, já está quase pronto. Assinaturas e mais assinaturas, a troca de uracila por timina, a troca de ribose por desoxirribose, a maquinaria que passa corrigindo citosina para timina. Gostou? O splicing alternativo, o overlapping genético. Magnífico, assinaturas claríssimas. As 4 bases, Aguinaldo Timóteo Gal Costa. Disseram um dia que você estava entupido de lixo no seu software. O mito do DNA lixo, tudo que você tem no seu genoma é informação pura, é informação e meta-informação. O registro fóssil é a maior pedra no sapato de Darwin. Esse livro a gente está traduzindo também, está terminando. Como o registro fóssil testifica de que uma mente inteligente fez a vida e fez o universo e os fez, pronto, o universo não dá no registro fóssil, só a vida. Gente, undeniable, sabia que toda criança crê em Deus? Toda criança crê em Deus. Tem várias e várias pesquisas que são feitas ao redor do mundo, diz que toda criança crê em Deus. Pode ser chinês, japonês, índio, português, brasileiro, porque criança é um pequeno cientista. Ela põe o dedo na tomada, leva um choque, passa a crer no elétron. Ela pega, deixa o chocolate em cima da mesa, aí ela volta, o chocolate está desembrulhado e mordido, e a arcada dentária bate igualzinho com o do irmão. Ela chega para a mãe e fala: mãe, meu irmão comeu meu chocolate. A mãe pergunta: você tem evidências, minha filha? Tem provas? Ela fala: claro, mãe, olha aqui, a assinatura de uma mente inteligente. Gente, o universo é um chocolate mordido. Diz que não, você vai chegar e fala assim: não, Senhor, eu nunca te vi, não tinha evidências, nunca te vi. Ele fala: cabeção. Conhece a propaganda da TV, né? Cabeção, você cria no elétron. Você cria no elétron, você nunca tinha visto, mas e você viveu a sua vida inteira sendo eletrocutado de choques da minha existência. Não é assim? Undeniable. Zumbi Science, a ciência dos mortos-vivos, né? O Jonathan Wells esteve aqui no Mackenzie, deu várias palestras, corremos com ele pelo Brasil. Como as evidências da evolução já foram refutadas pela própria ciência. O líquido magnífico, sobrenatural da água, 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Evolução, uma teoria em crise. E o melhor de todos? O Fomos Planejados. 7 anos escrevendo, 460 páginas, 320 ilustrações. Foi publicado pela editora Mackenzie, o Discovery Mackenzie. E o mais recente, o Foresight. Gente, eu lancei esse livro nos Estados Unidos, né? A gente teve lá uma turnê e tudo mais. Foi incrível, incrível. A antevidência, sabe o que é antevidência? Eu vou explicar para vocês, eu tenho ainda uns 20 minutos, né? É o seguinte: no dia que você nasceu, você foi concebido, na realidade, não que nasceu, mas foi concebido. A sua mãe entrou com o quê? Com um
óvulo, certo? Porque a mulher, uma só, dá jeito. Teu pai entrou com quantos espermatozoides? Começou a corrida com 200 milhões. Não sei se ele usava celular no bolso, 150. E aí aqueles espermatozoides foram indo, né? E espermatozoide é macho, para tomar uma, se perde ali, for jogar um futebol. Tinha que virar para a direita, viraram para a esquerda, foram se perdendo. Quantos chegaram ao redor do óvulo da sua mãe? 200. Mas se 2 espermatozoides tivessem perfurado o óvulo da sua mãe, você estaria sentado do lado da sua irmã gêmea. Verdade ou mentira? Mentira. Você teria morrido. E a sua mãe também, provavelmente. Polispermia é um problema seríssimo. Cria um tumor, a mulher tem que fazer curetagem e tudo mais. Isso é... Mas o sujeito que orquestrou a vida, num ato de antevidência, prever o futuro e providenciar a solução antes que o problema ocorra, o que ele fez? No momento que o óvulo da sua mãe foi perfurado pelo espermatozoide do seu pai, ocorreu um processo bioquímico fantástico e o óvulo fez assim, ó, crack! Fez um barulhinho assim, crack! E a parede endureceu e o segundo óvulo, o espermatozoide do teu pai não pôde perfurar, por isso que você está aqui, um ato de evidência genial. E gente, esse barulhinho acontece, quem já teve filho? Levanta a mão. Escutou o barulhinho, irmã? Não escutou? Sabe por quê? Você estava distraída. Da próxima vez, preste mais atenção. Era para ser uma palestra séria, gente. Falei, não vou fazer nenhuma brincadeira, olha só. E aí, o livro foi lançado nos Estados Unidos. Quando é lançado, ele fica numa galeria de New Releases. Ele ficou lá na galeria, como número 1 em evolução. Um livro que refuta a evolução, ficou número 1 em evolução. 3 prêmios Nobel endossaram o livro. Está vendo ele aí? Eles aí. Prêmio Nobel em Medicina, Prêmio Nobel em Química e um Prêmio Nobel em Física. Incrível, não é? Mike Bowers é editor do JACS, Journal of the American Chemical Society. Também endossou o livro. Grandes cientistas brasileiros endossaram o livro. Incrível, não é? Gente, a evolução é fato ou seria boato? Em 2016, a Royal Society of Chemistry organizou esse encontro aí, olha. Novas tendências em biologia evolucionária. Perspectivas biológicas, filosóficas e sociais da ciência da evolução. 3 dias, 350 evolucionistas top no mundo inteiro ficaram discutindo a evolução. Nós tínhamos aproximadamente 25 do design inteligente lá. Lógico, não nos deram palavra, mas a gente estava assistindo. Todas as palestras falam, olha, faliu. A gente não sabe explicar, a informação, não sabemos explicar o registro fóssil, não sabemos explicar o splicing alternativo, o overlapping genético, a antevidência, a complexidade e tudo mais. Uma das palestrantes falou assim, a gente não sabe, a gente só sabe que não foi por design inteligente. Propagou as boas novas pelo mundo todo. No final da conferência, o porta-voz oficial falou assim, ficamos por 3 dias tentando remendar a teoria, uma nova versão da teoria da evolução. Eles queriam trazer Lamarck de volta. Sabe o que é Lamarck? Lamarck é assim, por causa da epigenética, né? Epigenética é informação pré-embutida no nosso código genético. Lamarck é aquela história de que a girafa esticou o pescoço porque não conseguia pegar as folhas da árvore. Então, de tanto esticar o pescoço cresceu e passou isso para os seus filhos. E aí ele disse assim, olha, não conseguimos
E a conclusão é que temos que continuar a procurar evidências para a evolução darwiniana. 150 anos. Um congresso é marcado com os tops 350 da evolução. E a conclusão é que eles não sabem. E que por 150 anos não descobriram. E que eles têm que continuar tentando. Gente, errar é humano. Persistir no erro é... Vocês que disseram, não fui eu. Ciência, fé e sociedade. Entre nós mesmos, tínhamos certeza absoluta de que a evolução era um fato. A evolução é fato. Deus existe. Muitos entre nós, portanto, tenderam a interpretar essas duas evidências, dizendo que Deus guiou a evolução. Um processo natural, desastrado, cruel, lento, gradual e sucessivo. Colocaram o nosso Deus para guiá-lo. Outro dia eu estava numa palestra e alguém disse assim, olha, Deus fez assim, fez e não gostou, fez e não gostou, fez e não gostou, fez e não gostou. Por isso que tem tantas formas distintas no registro fóssil. Até que ele fez e gostou, fez você. Então Deus jogou o Lego com a vida. Outro dia numa palestra disseram assim, porque Deus escolheu um ancestral símio e soprou nele o fôlego da vida. Então ele lenta, gradual e sucessivamente evoluiu nos chimpanzés e em você. Isso faz sentido, gente? Absolutamente nenhum. O Discovery Institute lançou um livro, A Evolução Teísta, 1007 páginas. A gente quer traduzir também, mas está dando um desânimo, 1007 páginas. Tratando essa questão do ponto de vista filosófico, teológico e científico. Eu costumo dizer, a evolução teísta é péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Se você emprestou o seu Deus para salvar a teoria, peça-o de volta. Porque a teoria faliu, ela ruiu. Eu não vou culpar quem emprestou, mas se você emprestou, peça-o de volta. Deus fez como as mentes inteligentes fazem. Henry Ford, quando quis fazer um carro, você acha que ele fez primeiro o pneu e ficou esperando alguma coisa se adicionar a ele? E ficou, nossa, deu bom, ficou bom, agora temos pneu e suspensão. Não, ele pensou o carro na sua mente, não pensou? Ele viu o carro na sua mente antes do carro estar pronto. Ele imaginou o carro com todas as suas partes e tudo mais, e foi lá e fez o carro pronto. Cremos num Deus que é que nem o cara do Bamerindos. Gente que faz. E quem lembra da propaganda do Bamerindo? Seus cabelos brancos, tudo que nem eu. Gente que faz, e faz bem feito, e faz pronto. A teoria do design inteligente vem nos mostrar que uma evolução lenta, gradual e sucessiva jamais ocorreu nesse planeta. O Michael Behe esteve aqui, num desses darwinismo hoje, sentado do meu lado, perguntaram, Michael Behe, Deus guiou a evolução? Dizem que Michael Behe é um evolucionista teísta. E ele respondeu o quê? Ele falou assim, olha, Deus poderia ter feito do jeito que Deus quisesse. Porque Ele é Deus. Até que discordo, né? Porque mente inteligente faz pronto. Mas Ele poderia ter escolhido fazer lenta, gradual e sucessivamente. Michael Behe disse isso. Ele falou assim, eu não sei como Ele fez, eu não sei. Eu só sei uma coisa, de um jeito Ele não fez. Aí eu falei, nossa, qual será? Através da evolução. Por que, Michael Behe? Porque não bate com os dados. Está refutada pela ciência, um processo lento, gradual e sucessivo. Entendeu? Gente, Deus é ou não é o autor e consumador da ciência? Deus é ou não é aquele que fez e fez pronto? Deus é ou não é aquele que falou, haja universo e houve universo? Haja vida e houve vida.
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fez você segundo a sua espécie, a espécie de Deus. Ele não usou o chimpa como intermediário. Te fez pronto a imagem e semelhança dele, um pouco abaixo de Deus nos fizeste. Um dia te tentaram convencer que você é um mero mamífero, não é? Agora aqui em São Paulo eu ando muito, né? Tem muita gente pedindo dinheiro na rua e tudo mais, né? O Brasil todo. E aí agora uma estratégia nova é colocar, eles pegam cães assim, colocam do lado e perguntam, e vem assim, olha, você não poderia dar um dinheirinho, porque meus cachorros estão mortos de fome. Gente, tem gente que dá, outro dia eu vi uma mulher dando R$100. Aí ela falou assim, é para os cachorrinhos, né? Ele falou, claro! Outro dia a moça me perguntou, falou assim, você podia dar? Eu, normalmente, não sei se eu devo ou não, mas eu dou. Aí eu dou um pouco. Aí ela falou assim, você podia me dar um dinheirinho para os meus cachorrinhos? Eu falei assim, para o cachorrinho eu não dou dinheiro, eu dou para você. Não tenho nada quando o cachorrinho gosta de cachorro e tudo mais, mas só, você está entendendo, né? Aí ela falou assim, aí eu fiquei naquele minuto, ela assim, uma fração de segundo, ela ficou em dúvida. Conto ou não conto? Aí ela falou assim, não, é para os meus cachorrinhos mesmo. Aí eu disse para ela o seguinte, olha, perdeu a bênção, porque para você eu daria, mas para os cachorros, não. Gente, nos transformar em meros mamíferos. Tem gente que não tem mais filho, tem gato e cachorro. Gente, tenha quantos filhos você puder ter. Eu tenho 4, poderia ter 8. Hoje eu olho para trás e falo, devia ter 8. Herança de Deus. Tenha quanto mais você puder. A gente tem 1, 2, dá muito trabalho. Não cabe no carro. Tenha 5, 6, 7, 8. Deus te dará a capacidade, não é? Outro dia parou um casal assim, com uma van, desceram 7 crianças. Talvez nada mais magnífico do que uma família cheia de filhos. Agora, eu costumo dizer que esse designer, ele tem 2 novos atributos que aí você põe na minha conta. Ele é um exibido e um exagerado. Ele não deixa dúvidas, ele se exibe e exagera de uma forma magnífica. Por quê? Porque a culpa é nossa, porque a nossa fé é do tamanho de um grão de errado, menor. Agora, ele é ou não é um exibido exagerado? Gente, dá uma olhada, isso aqui é uma mariposa. Quando você vai sair, põe muita coisa colorida, você fala, nossa, ficou brega, vou de preto básico, não é? Olha só. Gente, isso daqui é uma lagarta. Parece que vai para o desfile da Marquês do Sapucaí. Isso é um pato mandarim. Isso é uma borboleta, olha a figura de serpente, isso é mimetismo e camuflagem. Tem uma mosca, que a asa é transparente, tem a figura de formigas tatuadas, é incrível. Quando ele vai fazer bonito, fica lindo. Quando ele vai fazer feio, ó concurso. Dá uma olhada nisso, gente. Tem coisa mais feia do que isso. É tão feio que fica lindo, não fica? Eu adoro. Quando ele põe cor, fica bonito. Quando ele não põe cor, preto. Ó, quem é branco? Levanta a mão, branco. Você chega na frente do espelho assim e fala, nossa, que legal, essa corzinha branca. Sabia que você perdeu uma bênção, irmão? A melanina. Você é deficiente de melanina. E aí disseram que a raça branca era superior, né? Gente, melanina é um protetor solar natural. A minha filha, a Nina, uma delas é moreninha. Ela vai na praia, ela vai ficando só aquele jambo, coisa mais linda do mundo. E a gente tudo plastificado. Quanto mais melanina, a pele negra. Se você é negro, dê graças ao seu Criador. Quanto mais melanina, melhor. Você envelhece menos câncer de pele. Até no cérebro existem trabalhos dizendo que há influências. E disseram que o negro era menos inteligente. Pode um negócio desse? Pode. Não pode. A pele
protegida por um protetor solar. E o cabelo, aquele Black Power magnífico, um capacete. E aí você sua naquele capacete, fica aquele arzinho frio, é um capacete com ar-condicionado. Olha, tem uma lanterninha para pegar as presas, pode, cara? Esse está na capa do meu livro, Não Fomos Planejados. Porque é o ID Bird. Está vendo o I? Com o pinguinho. E o D? Intelligent Design. Tem besouro preto, não tem? Mas tem mais de 1 milhão de besouros coloridos. Ele é um Deus que gosta de colorir, não é? Porque assim, o universo não precisava ser colorido, poderia ser cinza, 50 tons de cinza. Ah, tá rindo, assistiu o filme, né? Eu também assisti, legal. Mais ou menos. Gente, escolhe o mais bonito, tem mais de um... Se Deus tem uma preferência, não é por você, é por besouros. Escolhe o mais bonito. Consegue? Você não consegue, por quê? Porque quando ele entra no concurso, o exibido e o exagerado, porque 1 milhão é exagerado, não é? Ele ganha todos em primeiro lugar. Quando ele põe muita cor, fica lindo. Quando põe degradê, quando tudo fica lindo, né? Dá para escolher o mais bonito? Não dá, porque são todos magníficos. Há ou não há evidências de um grande Deus? Estamos ou não estamos afogados e atolados por um Deus que matou a cobra e mostrou o pau e a cobra morta? Para não falar que eu não falei das flores. Aí eu ficava aqui a manhã toda, né? E você? Você é o maior espetáculo desse planeta, sabia? Você é uma cidade cibernética, magnífica, cheia de nanomáquinas e nanomotores. Robôs cibernéticos andam dentro de você agora. Fica paradão, todo mundo. Ninguém se movimenta, nem pega o celular, nem nada. Fica parado. Agora, milhões e milhões de robozinhos estão andando dentro de você. Robôs com perninha e braço, levando os seus componentes celulares. E corre numa velocidade incrível que até faz uma cosquinha. Está sentindo a cosquinha? Aquela cosquinha? Paradinho. Está sentindo? Não? Falta de fé. A sua mente guarda imagens de toda a sua vida. Toda a sua vida, né? Sabe aqueles acidentes que acontecem? A pessoa vê a vida inteira. Não tem memória para guardar, não tem átomos, mas você guarda. Você raciocina, você pensa, você compõe melodias, você canta. Você é a obra-prima da criação. Um pouco abaixo de Deus me fizeste. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa espécie. Você é da espécie de Deus. Percebeu isso? O pavão de Darwin. Eu vou terminar porque meu tempo acabou. O pavoroso pavão de Darwin. Eu me lembro bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho me dava calafrios, mas eu superei isso. Mas agora a contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Makes me sick, em inglês. Está errado o sick ali. Por que o Darwin não gostava de pavões? Gente, você acha que isso daí é cor? Corante, pigmento? É um jogo de ótica. É iridescência. É a luz branca batendo naquelas regiões matemáticas estabelecidas por equações matemáticas complexas. Alguns componentes da luz branca são cancelados, outros são enaltecidos. É um jogo de arte fantástico. Aí a evolução disse, né? Darwin disse que isso não era seleção natural, porque não dá para aquela cauda, né? Você achar que o pavão tem alguma vantagem, né? De reprodutiva com aquela cauda, aquilo é um estorvo, não é? Você já viu um pavão? Ele dá um trabalho, né? Então, aí o que ele disse? Não, é seleção sexual. A fêmea, vendo o pavão cada vez mais colorido, começou a dar preferência pelo colorido. Mulheres, os homens podem ficar quietos agora. Vou fazer uma pergunta. Se entrar um garoto ali, todo empavoado, colorido, você vai dar preferência para ele? Não, mulher tem outros critérios, não é? Fizeram uma pesquisa com as pavoas não, pavoas mesmo, né?
Não escolhe o pavão pela cauda, escolhe pelo acoustic signaling. Sabe o que é acoustic signaling? Boa cantada. Não é assim, meu? O cara pode ser lindão, abriu a boca, falou bobeira. Tem que ter boa cantada. Por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Dá uma olhada por aí. Olha aquele ali. Coisa horrorosa, hein, irmã? Mas tem uma boa cantada, não tem? Conclusão. Sim. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência nasceu por Ele. É Ele que criou a ciência. Talvez para minimizar as consequências do nosso pecado. A ciência nasceu por Ele, é dele, é feita por homens criados à imagem e semelhança dele. A ciência revela seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade. E Ele está fazendo o quê? Está resgatando o que a Ele pertence, a ciência, através do design inteligente. Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Quem disse isso? O maior filósofo de todos os tempos, eu não tenho dúvida, você é um grande fã do Chesterton. E quem parafraseou? Luiz Felipe Pondé, o maior brasileiro. Ele esteve aqui defendendo o design inteligente. Cientista bom é cientista ateu? Cientista que crê em Deus. E é só o Marcos? É uma legião de cientistas. A ciência precisa de homens que creiam em Deus, a nossa sociedade, a nossa fé. E a ciência precisa de universidades de portas abertas, com um compromisso pleno com a ciência plena e laica. Universidades pioneiras, grandes universidades, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Darwinismo hoje é uma série de simpósios que foram lançados aqui nessa universidade pelo Augusto Nicodemos, para debater, não para defender. Ciência laica é assim, coloca as duas frente a frente, na mesma mesa para discutir. Nosso chanceler, na época, Davi Charles Gomes, continuou a saga. Nosso reitor, Benedito, criando nessa universidade o primeiro centro no mundo. Olha o pioneirismo do Mackenzie, né? Mackenzie, primeira reitora mulher, primeiro gol de futebol, primeiro time de basquete. Olha quantas coisas pioneiras nessa casa. É o primeiro centro que defende o debate do design inteligente com a evolução foi aqui. Felice, a nossa sociedade tem quase 3 mil membros. www.tdibrasil.com, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Vou sair aqui com uns 3.004 já, 4.000. Eu gravei 9 palestras para o curso Fiel de Liderança. Se você quiser assistir, aí eu tenho uns cartõezinhos que dava acesso grátis, mas eu esqueci. Gente, se você puder, olha, a editora Mackenzie vende, né? O Fomos Planejados, a Caixa Preta de Darwin. E esse nós estamos traduzindo, logo, logo sairá, tá bom? E a gente quer ter pelo menos um portfólio de 15, 20 livros. E aí, gente, Darwin matou Deus? A ciência é dominada pelo naturalismo, pelo são nada e tudo mais? Estamos próximos a explicar tudo à luz de Darwin? Não, gente, Darwin morreu. As ideias de Darwin morreram. E o nosso Deus? O nosso Deus vive. Eu sou pó, mas esse Deus é invisível, mas real.
É um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, exibido e exagerado. É um Deus que tudo pode e que fez tudo pelo poder da sua palavra. Ele disse, Lázaro, ele já cheirava mal, 4 dias. Ele disse assim, lenta, gradual e sucessivamente vou te curar. Ele disse, Lázaro, sai para fora. É um Deus que andou sobre as águas. Transformou água em vinho? Não, adicionou a água que faltava, chamando à existência as coisas do nada. Ele chamou a existência pelo poder da sua palavra. Então, a esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, seja o nosso louvor, seja a nossa adoração. Nós temos 1000 aqui, não temos? Eu falei para 100.000, porque cada um de vocês, né, tem uma quantidade imensa de pessoas ao seu redor. Propague as boas novas, que a ciência tem como seu autor e consumador o nosso Deus. Então a Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado.